Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, onde nós vamos abordar hoje sobre o protetor solar. Tudo que você definitivamente precisa saber sobre o protetor solar para poder indicar para os seus pacientes, para poder entender se aquilo que seu paciente está fazendo em casa vai funcionar ou vai prejudicar os protocolos que você faz no consultório. Às vezes, os profissionais não se dão conta do tamanho da importância de dominar essas informações. Muitos profissionais que atuam na harmonização facial acham que basta trabalhar com injetáveis. Nath, eu sei fazer toxina, eu sei fazer preenchimento com excelência, bioestimuladores, mas essa parte dos produtos, dos creminhos, não me interessa, eu não quero saber. Mesmo que você não tenha protocolos de prescrever individualizado cada etapa do skincare para o seu paciente, que você não queira fazer isso, no mínimo, a base de tudo você precisa saber, e o protetor solar é um dos itens mais importantes na rotina do seu paciente, você precisa dominar isso. Então, essa aula de hoje tem essa intenção, te trazer tudo que você precisa saber para atender os seus pacientes de forma segura, entendendo de que maneira o protetor solar vai fazer parte aí da sua rotina. Então, o protetor solar, nós temos várias etapas aqui para você entender. Quando o paciente chega na consulta, tem que ter lá na sua anamnese uma pergunta sobre a rotina skincare. E dentro da rotina skincare, obviamente, tem que questionar ou ver se o paciente vai responder se ele usa o protetor solar. Quando o seu paciente responde que ele usa, você tem várias outras perguntas para fazer. Ok, você usa o protetor solar. Qual é o protetor solar que você usa? Por que essa informação é importante? Muitas vezes o paciente usa uma maquiagem, ele usa uma base, a paciente usa uma base de maquiagem, e lá na base de maquiagem diz, essa minha aqui, por exemplo, tem FPS 35, fator de proteção 35. Então, o que a paciente acha? Eu estou usando uma base de uma marca renomada da Dior, e é uma base que tem fator de proteção 35, então tá ótimo, eu não preciso usar um protetor solar. Ou a paciente não usa uma base, ela usa um BB Cream. E esse BB Cream tem também fator de proteção, 15, 20, 30, não importa. Isso é o primeiro ponto. Você precisa perguntar qual é o produto, de preferência que o paciente traga na consulta. Por isso que eu insisto tanto, gente, que vocês peçam a sua secretária ou quem for agendar a consulta, peça para o paciente trazer. Porque o paciente vai dizer, meu fator de proteção é 35, mas ele não te disse que era dentro de uma base. Qual é o nome desse produto? Que produto é esse? É uma base de maquiagem, não é um protetor solar. Então, essa característica de ter junto na composição um fator de proteção 35 é diferente do que você ter um protetor solar com FPS 35. Não é a mesma coisa, tá? Então, isso é importante que eu já quero desmistificar aqui, para que você não fale nisso achando que, minha paciente falou que ela usa. Você precisa saber qual é o produto que ela usa e, de preferência, ter a foto ou o produto na sua mão, para você entender. Isso aqui é um protetor solar ou é uma base? Não, é uma base que tem também um fator de proteção. Ótimo que tenha, não é ruim, porque nós sabemos que dificilmente as pessoas usam a quantidade adequada de protetor. Então, já que ela vai usar um protetor solar, muito provavelmente não vai usar a quantidade perfeita, ideal, ela ainda por cima desse protetor solar vai usar uma base cosmética que tem também um fator de proteção, vai ajudar, vai fazer como se fosse um empilhamento de proteção. Mas eu não posso considerar que o FPS que tem na minha base ou no meu BB Cream sejam como se fosse um protetor solar, certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu já quero desmistificar aqui no início da nossa aula, para que você não erre e você explique isso para o seu paciente. Este produto não é um protetor solar. Ele é uma base que tem também um fator de proteção. Como coadjuvante, vai servir muito bem, mas como o principal protetor solar, não. Então, você vai explicar isso para o seu paciente. Essa é a primeira etapa. Ok, Nath, eu entendi que o que nós vamos falar a partir de agora não está entrando a base, não está entrando o BB Cream, está entrando protetor solar, qualquer tipo
de protetor solar, certo? Ok, entendida essa parte. Segundo ponto que nós temos que analisar aqui. Como que vem esse protetor? Qual é a base desse protetor? Qual é o veículo deste protetor? Como assim, Nath? É um protetor solar que eu pego o produto, eu pressiono ali e ele é um creme? Ou quando eu coloco o protetor, ele é um gel? Ou ele é uma loção bem líquida? Ou de repente ele é um pó? Ou de repente ele é um bastão de protetor solar? Como que é esse meu produto? Entende? Eu preciso saber qual é o veículo. Por que que é importante o veículo? Dois motivos principais. Primeiro motivo principal em relação ao veículo é a quantidade. Um protetor solar em creme, em loção, no geral, as pessoas têm o hábito de passar uma quantidade mais adequada de produto suficiente do que quando ele é em bastão, do que quando ele é em gel e ainda pior quando ele é em pó. Protetor solar em pó, mais ainda acontece do paciente não passar a quantidade. O pó é fininho, ele mal e não penetra na pele, né? Não gruda tanto na pele, ele fica ali superficialmente, dificilmente a pessoa nem consegue. Por mais que passasse mais camadas, entregar tudo o que precisa para chegar naquele número de FPS que está ali na embalagem. Certo, gente? Então, muito importante que o veículo, quanto mais denso é esse veículo, mais absorção, geralmente, mais proteção ele acaba causando. Eu posso tentar compensar, independente do produto, eu posso tentar compensar passando mais camadas, peguei o meu produto em bastão, Nath. Eu posso passar em todo o meu rosto, depois eu passar ele de novo. Ou eu posso passar o meu protetor em bastão e por cima passar um em creme ou um em gel, né? Aí eu faço como a gente chama um empilhamento. Então, eu usei duas camadas. Ou fazer aquela técnica do dedinho, os três dedinhos, né? Coloca aqui o creme, mais ou menos esses três dedinhos vão dar aqui para o rosto, pescoço. Tá, gente? Então, também são algumas estratégias que podem ser utilizadas, mas é importante eu saber o veículo, porque dependendo do veículo, eu vou precisar passar, fazer mais empilhamento, usar outras formas de proteção associadas, porque só um pozinho, tem gente que achou brilhante a ideia de um protetor solar em pó, porque é muito prático. Eu vou lá, pego uma esponjinha ou um pincel e passo, achando que isso é suficiente. E aí não está protegido. Eu gosto de indicar o protetor solar, e aí, gente, não é, de novo, assim como a base, não é um protetor solar, não é um pó que tem fator de proteção. O pó que tem fator de proteção é a mesma coisa que a base que tem fator de proteção. É uma maquiagem. Ele vai ajudar, vai ser mais algo que vai ajudar. Mas existem protetores solares em pó. É isso que você precisa recomendar para o paciente se você quiser considerar uma etapa da proteção esse pó, certo? Ok, Nath, entendi. Então, ele tem vários veículos, quanto mais denso, mais cremoso, teoricamente, vai fazer uma proteção maior, mas no geral, eu vou pedir para o meu paciente passar 2 vezes no rosto todo, ou fazer 2 camadas. O paciente, eu gosto muito, gente, da associação do bastão transparente, e a segunda etapa, passar um protetor solar em creme com cor. No meu caso, eu gosto de fazer isso, porque daí eu passo esse aqui, esse é um protetor solar em bastão transparente, ele não vai afetar em nada e ele seca super rápido. Depois eu passo um em creme com base no tom da minha pele, que aí eu já fico maquiada. Então eu evito mais uma etapa ainda de maquiagem. São estratégias, cada um vai encontrar a sua, mas você, como profissional, tem que ter conhecimento de tudo isso para saber recomendar adequadamente para o seu paciente, certo? Então eu entendi que ele pode vir em spray também, tem alguns que vêm em spray, né? Em spray igual desodorante, assim, aerosol, ou tem alguns que são spray mais líquido também, tá? Tem vários formatos. Esses geralmente também vai penetrar menos, né? Vai chegar a menos quantidade, ainda mais os transparentes que você nem enxerga exatamente aonde que pegou o produto. Ele pode servir como mais uma camada, mas ele sozinho não vai funcionar. E o segundo motivo que o veículo é importante é a questão do tipo de pele do paciente. Paciente que tem uma pele oleosa, se eu passar um protetor que o veículo é um creme ou é algo mais oleoso, vai ser desconfortável para o meu paciente. Ele não vai conseguir usar.
Até porque o protetor, dificilmente ele é a última camada, a não ser que ele seja já com cor. Dificilmente, geralmente o paciente vai passar o protetor e ele ainda vai passar por cima a maquiagem. Então, se eu estou usando algo que é pesado, aí antes do protetor a pessoa ainda passou o skincare, aí ela usou um produto mesmo que seja super leve, específico para a pele dela. Por cima, passar um protetor pesado, a pele vai ficar oleosa. A maquiagem vai ficar brilhando. Não fica legal, o paciente vai ficar insatisfeito e protetor solar é algo que não é barato, então a pessoa vai ficar chateada que ela investiu e não conseguiu usar. Por isso que é legal de você falar, inclusive, para os seus pacientes, que tem muitas farmácias que têm os produtos para testar. Então, é legal de você, inclusive, na sua região aí, né, onde você mora, né, que os pacientes geralmente são dessa região, você procurar na sua cidade farmácias que tenham venda de produtos skincare, protetor solar e tudo mais. E procure na sua cidade ou região uma farmácia que tenha os produtos para testar, porque você já recomenda, sabe aquela farmácia lá do lado da padaria, tal? Vai lá que tem os produtinhos que você pode testar e aí você vai escolher. Até porque um protetor com cor, por exemplo, é difícil. O paciente tem que acertar a cor dele. Então é importante que ele vá lá e teste. Não, essa aqui é a minha cor. Aí ele compra o produto, certo? Então dá uma pesquisadinha aí na sua região, porque isso vai ajudar bastante. Você já recomenda para o paciente ir naquele lugar para fazer o teste. Ok, Nath, entendi então que tem vários tipos de veículos, e dentre esses veículos eu posso. A influência disso é a questão da proteção que eu terei, porque dependendo do veículo a proteção é menor, como o pó, por exemplo, e tem também a questão da pele do paciente. O paciente com pele mais oleosa precisa de veículos mais leves. O paciente com a pele mais seca não vai ter tanto problema de usar um mais cremoso ou algo assim. Mesmo o paciente com a pele mais seca, às vezes ele não gosta dessa sensação. Então é importante você conversar com o paciente também, certo? Então o veículo também é importante. Então eu entendi que protetor solar não é a mesma coisa que uma base ou um BB cream com fator de proteção, ou um pó com fator de proteção, ele tem que ser protetor solar. Segundo ponto que nós avaliamos é o veículo, a forma que esse produto vem, porque isso vai influenciar no nosso resultado. Terceiro ponto que nós precisamos avaliar é com cor ou sem cor. Nós temos produtos que são com cor, tipo base, e nós temos produtos transparentes, nós temos produtos que são branquinhos também, mas que ficam um pouco mais transparente no rosto. Legal, Nath. Qual a diferença disso? O protetor solar, que tem cor na sua composição, ele traz um benefício de já fazer uma proteção também para luzes visíveis. Então, a cor vai fazer uma barreira, como se fosse uma camiseta que a pessoa está usando, uma proteção, uma barreira, em relação especialmente às luzes visíveis. Então, é mais uma proteção. Ele é interessante, ele protege mais do que o que é transparente, que não vai ter esse efeito de barreira para uma barreira física, né? Para as luzes visíveis, certo? O que acontece? Muitos pacientes não gostam de usar com cor, porque o protetor solar com cor você precisa acertar. Às vezes tem um que deixa o rosto laranja, fica com o rosto muito branco, fica com o rosto muito escuro. Aqui tá meio escuro e aqui tá branco, o paciente ficou estranho. Então, por isso, essa dica de você procurar uma farmácia na sua região e já indicar para o paciente ir lá naquele lugar testar. Porque aí ele vai escolher o produto que vai funcionar, que vai, né, ter o tom certinho da pele dele. Depois ele anota isso e aí depois ele pode comprar na internet. Né, compra o produto lá na internet ou em algum lugar específico que ele não precise mais testar, mas é importante que em algum momento ele teste para tentar se aproximar aí, né, acertar e não investir num produto que não vai ficar a cor legal, certo? Tá, Nath, se o paciente não acertou, não conseguiu testar, não tem nenhuma farmácia na minha região para o paciente ver qual é a cor dele, o que ele pode fazer? Se é uma paciente que já usa maquiagem, gosta de usar maquiagem, tem lá a sua base maravilhosa, que ela achou que aquela base maravilhosa dela era já um protetor solar, você vai indicá-lo usar um protetor. A maior parte das vezes, isso é a forma mais simples. Usar um protetor solar transparente e, por cima, vai usar a maquiagem que ela já está acostumada. Assim, são duas etapas, mas são duas etapas que se somam, são duas etapas que facilitam a vida, porque o transparente vai funcionar para todo mundo, e a base ela vai usar aquela que ela já gosta, que ela já está acostumada, e se a base tiver fator de proteção, quanto melhor, porque vai se somar aqui, vai fazer um empilhamento, vai auxiliar nesse nosso processo de proteção, ok?
Então, acaba que, a não ser que o paciente conseguiu testar, ou o paciente já tem um protetor com cor que ele gosta de usar, a recomendação, se o paciente não conseguiu escolher um específico para a pele dele, é essa. É ele fazer essas duas camadas, uma com o protetor sem cor e uma com o protetor, a base, a maquiagem que a pessoa já está acostumada, que ela já gosta, né? E aí ela vai complementar essa barreira de proteção e dar o efeito de maquiagem, que é o que a paciente busca, ok? Então, isso também é importante, eu entender o com cor, o sem cor, mas a cor vai fazer mais proteção, vai fazer uma barreira ainda superior. Entendi, Nath. Então, já avaliamos 3 pontos em relação ao protetor solar. O quarto ponto é o meu protetor solar ser físico ou químico. Qual que é a diferença principal aqui? O filtro solar químico, digamos, aqui está a nossa pele, aqui está o sol, a radiação solar. Essa radiação solar aqui, ela vai chegar, passei um filtro químico na minha pele. Essa radiação solar vai chegar aqui, vai penetrar na pele, mas não vai gerar um dano, não vai causar um dano ao DNA, um câncer de pele, porque o protetor solar químico que foi aplicado nessa pele, ele vai agir quimicamente, ele tem ativos químicos que não vão permitir essa ação danosa da radiação ao DNA da célula. Ok. E o físico, Nath, qual que é a diferença? Tenho aqui a minha pele, passei um filtro físico e eu tenho a minha radiação solar. A minha radiação solar vai incidir numa pele que tem uma proteção com filtro físico, ela não penetra. A radiação bate e reflete. Por quê? É como se fosse uma barreira física. É uma maquiagem, é uma... não adianta usar só a maquiagem, né, gente? É uma proteção que, com a composição, vai fazer essa ação na minha radiação. Ou seja, sabe aquelas camisetas que as pessoas usam na praia com fator de proteção e tudo mais, que reflete? É isso. A radiação não vai conseguir chegar no tecido. Ela vai chegar até aquela região, mas ela vai refletir porque a composição do filtro físico permite isso. Essa é a principal diferença. Se eu tenho já essa informação, fazendo um raciocínio aqui, para o uso diurno do meu paciente, eu sei que o filtro físico tem benefícios de não ter todos esses agentes químicos, talvez a longo prazo, trazendo algum tipo de dano para as minhas células, dano para a minha pele, ok? Eu já acho melhor o filtro físico, eu tenho o hábito de usar filtro físico. Existem filtros físico-químicos. Antigamente, os filtros físicos, eles eram muito ruins, porque você passava, ele ficava muito branco na pele, ficava feio, o paciente, às vezes nem com maquiagem por cima conseguia disfarçar, ficava muito feio. E aí, por esse motivo, caiu em desgosto de muitas pessoas e acabou que muitas pessoas desistiram desse filtro. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem filtros físicos excelentes, inclusive com cor, que já faz um tom de maquiagem e o paciente gosta e às vezes resolve o problema dele. Mesmo assim, o paciente pode usar um filtro físico transparente com uma maquiagem por cima, se for o caso, tá? Então, como que se descobre isso, Nath? Na embalagem vai estar escrito, né? Na embalagem do paciente vai estar escrito muitas vezes se ele é um filtro mineral, tá? Então, por exemplo, gente, este aqui, ó, é um filtro físico, vai estar escrito físico ou mineral, tá? São sinônimos, físico ou mineral. Então, neste protetor solar, ele tem escrito aqui, ó, 100% filtros físicos. E ele diz aqui cor de base também, tá? Então, ele é um filtro solar, ele é um creminho, uma loção, na verdade, e ele tem escrito 100% filtros físicos. Por que essa informação é importante? Porque o filtro 100% físico é um filtro que pode ser usado pós-procedimentos. Então, você fez um procedimento no seu paciente, inclusive uma injúria com microagulhamento, por exemplo, um laser, você aplicou um ativo finalizador e um filtro 100% físico pode ser passado nessa pele, mesmo que esteja mais sensibilizada. Por quê? Porque ele é físico, é como se fosse uma roupinha que você vai colocar ali no rosto do paciente. Ele não é algo químico que vai gerar muita alergia, desconforto, algum problema para o meu paciente.
e ainda permear essa química porque você microagulhou e os canais estão abertos. Então, o filtro físico para procedimentos, especialmente os procedimentos de injúria, é o mais indicado. Por isso também que você precisa saber se o filtro que o seu paciente usa é físico ou não. Senão você faz um microagulhamento e diz para o paciente, tem que usar protetor solar, ele vai usar o que ele tem em casa, e você sequer perguntou para ele qual era esse filtro. E investigou se era um filtro físico, se era químico, se era 100% físico, como que ele era. Então é super importante analisar se o filtro é físico ou químico, ou as duas coisas juntas, certo? Especialmente em procedimentos, o ideal, como pós-peeling, pós-microagulhamento, pós-jato de plasma, é que use um filtro de preferência 100% físico. Outra questão também, independente disso, o paciente nem fez procedimento, Nath, mas o paciente me diz assim, doutor, eu não uso protetor solar, porque todos que eu testei me deram alergia, coceira, irritação, não consigo usar. Você já tem uma recomendação para o seu paciente. Você vai indicar para ele, vai falar, olha, vamos testar um filtro 100% físico para entender se realmente é o protetor solar que está te dando algum problema. Então, você já tem essa recomendação para o seu paciente também, certo? Então, essa é a principal diferença entre físico e químico e a importância de você, profissional, dominar isso para poder indicar para o seu paciente o protetor ideal para aquele momento. Ok? Ah, Nath, o paciente usa um químico ou físico-químico e eu não estou fazendo procedimentos, nada nele, né? Eu estou fazendo prescrições, ele já usa esse, ele não fez nenhum procedimento com mais injúria, ele fez ali uma aplicação de toxina, um preenchimento labial, acho que não vai ter tanta interferência. Ele precisa comprar outro? Não, ele pode usar aquele protetor dele tranquilamente, certo? Agora, se você for fazer um procedimento com injúria, que tem que usar o protetor solar, é imprescindível que ele pelo menos adquira um pequeno para aquele intervalo ali específico de tempo, no mínimo isso, certo? Ok, já avaliamos então o tipo de produto, se realmente é um protetor solar ou é uma base com protetor solar, avaliamos o veículo, avaliamos também se era com ou sem cor e avaliamos se era físico ou químico. Agora, nós vamos para o quinto passo que você precisa analisar, que é as informações que aparecem escritas aqui na frente de fator de proteção. Eu posso ter um fator de proteção FPS, que muitos aparece ali FPS, no caso desse aqui aparece FPS 50. O que significa isso? Que o fator de proteção solar deste produto é 50. E esse fator de proteção, FPS, ele é relativo à radiação UVB. Então, para proteger contra a radiação UVB, os raios UVB, eu tenho o fator de proteção 50. Só que este númerozinho 50 aqui é determinado quando este fabricante envia para uma análise, uma medida, que se determina qual é este fator de proteção. Esse 50 não é o fabricante que inventou, é 50, vou colocar lá. Existe uma medição. E essa medição é baseada na quantidade ideal de produto, aquela dos 3 dedinhos. Então, você precisa encher 3 dedinhos desse produto e espalhar no seu rosto. Ok, Nath, quem é que passa tudo isso de produto? Quase ninguém. Porque às vezes é desconfortável, tem que passar muitas camadas, fica melequento. Se o produto já é melequento, vai ficar mais melequento ainda. Por isso que eu sou super fã do empilhamento, de usar diferentes tipos de produtos, inclusive, em mais do que uma camada. Eu preciso garantir que o meu paciente tem esse nível de proteção, certo? Então, para chegar nos 50, eu sei que tem que ter aquela quantidade ideal de 3 dedinhos de protetor. O que eu posso fazer? Usar uma camada de um protetor, por exemplo, em bastão transparente, e por cima usar um protetor que é em creme ou em bastão também com cor, ou enfim, o que eu quiser para fazer uma segunda camada. E aí, de repente, por cima eu posso passar ainda a minha base ou meu pó, que também tem um fator de proteção. São estratégias alternativas para que você não precise passar 3 camadas do protetor, que às vezes não é na cor que você queria, às vezes colocando mais camadas daquele protetor, a cor fica mais escura e daí já não é mais o tom da sua pele. Então, são estratégias que você pode lançar a mão. Mas saiba que, para chegar nesse nível de proteção contra a radiação UVB, você precisaria passar a dose ideal. Se você não passar a dose ideal, você não está entregando 50. Vai ser menos do que isso,
tá? E às vezes tem estudos, artigos mostrando que um fator de proteção 50, às vezes nem 10 chega de proteção pela dose que a pessoa usou, tão menor do que o indicado, ok? Então, isso eu preciso avaliar. E o que é o FPS, Nath? UVB, né? Essa proteção UVB. A radiação UVB, vocês nunca mais vão esquecer isso agora. O B, vocês lembrem assim de burning, de queimando, de queimar, de burn, né? Então, o B é de burn, é de queimar. Então, o que ele vai fazer? A proteção UVB. Proteger o tecido, a pele, para queimar. Eu tenho um FPS muito baixo ou não usei, a pessoa vai queimar, vai ficar vermelha, vai ficar dolorida, certo? Vai ficar queimada. Essa é a proteção UVB. Agora, nós temos outra questão que antigamente não se falava muito, muitos profissionais não sabiam. Hoje se fala muito mais, a maior parte dos profissionais e dos pacientes, inclusive, já sabem disso, mas talvez você não saiba, e é importante que você explique e oriente o seu paciente em relação a isso. Existe mais uma proteção que é importante que você avalie aqui, que é o UVA. Então, o UVA, ele pode aparecer ali como FP-UVA, FPUVA, né? Muitas vezes aparece assim, a pessoa lê assim, que seria o fator de proteção contra a radiação UVA. Pode aparecer também como PPD e o número, e pode aparecer em vez de um número como cruzinhas, né? O sinalzinho de mais, assim, 1, 2, 3. Geralmente, de 3 cruzinhas para cima, 3, 4 cruzinhas, é um fator de proteção ok. Claro que isso depende do paciente, claro que isso depende também do procedimento que você fez, tá? Mas a partir de 3 cruzinhas é uma proteção legal. Menos do que isso já não tá tão interessante essa proteção, ok? No geral, nos filtros aqui que nós temos fabricados no Brasil, 1/3 do FPS é o valor do FPUVA ou do PPD, tá? A proteção UVA. Então, o que eu preciso pensar? Que se eu tenho fator de proteção 50, 1/3 disso seria o meu fator de proteção UVA, pelo menos, tá? Então, aqui nesse aqui, gente, aparece assim, ó, 100% filtro físico, tá? Efeito mate para pele oleosa, proteção indoor e outdoor. Por que tá escrito proteção indoor e outdoor? Indoor, porque ele tem a base. Então, a base, a cor, vai ajudar a proteger para as luzes visíveis, certo? E tem também escrito alta proteção UVA e UVB, resistente à água. E aqui ele ainda diz 0% álcool, parabenos, lanolina, 0% filtro químico. Ele é 100% físico mineral, certo? Essas são as informações que tem aqui. Às vezes aqui vai dizer também que tem ácido hialurônico, que tem vitamina C, que tem isso, aquilo, aquilo outro. É legal? É. Se isso encarecer muito o produto, não precisa, você coloca isso numa prescrição para o seu paciente de ativo separado. De novo, não adianta ter vitamina C, ácido hialurônico, niacinamida, né? Milhões de ativos que encarecem muito o seu protetor solar. Aqui, ele vai ser um produto antioxidante? Ele vai ser um produto hidratante? Não, gente. Assim como a base, é uma maquiagem, não é um protetor solar, o protetor solar não é um antioxidante hidratante. Então, se tiver esses produtos, ok. Mas não adianta achar que você vai substituir aquele produto, porque a concentração misturada com o protetor não vai ser a mesma. A absorção não vai ser a mesma, não é o mesmo resultado, tá? Claro, meu paciente não pode. Ele não pode investir, só pode comprar um produto. Se for um protetor, vai ser o protetor solar. Se for um protetor solar que também tem ácido hialurônico e vitamina C, ótimo. Então, agora que o paciente ainda não pode investir, mas assim que ele puder, você vai fazer um produto específico para hidratar, para ser antioxidante, e o protetor solar não precisa de nada disso, ok? Ok. O UVA, então, gente, vocês também não vão esquecer mais que o A, vocês vão lembrar que é de aging. O envelhecimento, a senescência das células está baseado no UVA. Então, é imprescindível essa proteção. Eu preciso também dessa proteção UVA, certo? Então, nos filtros brasileiros, você pode considerar que é 1/3 aproximadamente. Mas acontece, por exemplo, de nós termos produtos, ó, esse aqui é um exemplo. Esse aqui é em bastão, tá? Ele é um protetorzinho em bastão. Ele é transparente. Aqui diz assim, o que está escrito nele?
Proteção muito alta, cobertura transparente para todos os tipos de pele, resistente à água e ao suor. Aí ele diz FPS 70, ótimo, super alto, e o FPUVA 50. Ele não é um terço, ele é bem mais do que um terço. Tá, ele tá mentindo, Nath? Não, é a classificação que ele tem. Ótimo. A questão é que para ser liberado um filtro aqui no Brasil, o mínimo que ele precisa ter de proteção UVA, mesmo que ele não divulgue em nenhum lugar, é um terço. Então, você tendo essa informação, você sabe que, mesmo que não tenha escrito nada sobre o produto, um terço do valor que está o FPS é o UVA. Ou seja, nesse caso aqui vai ser 17, 18, né? De um fator de proteção 50, tá? Se fosse 60, seria 20, né? Então, um pouco menos do que isso. O que acontece? É o mínimo. O mínimo de proteção UVA que eu preciso para qualquer pessoa é esse. Então, o mínimo de FPS é 50. Então, se o paciente está usando um protetor com FPS 30 e não tem nada escrito sobre o FPUVA, o que você sabe? Que ele é no mínimo 10%. E se não tem nada, é no mínimo 10, né? É aproximadamente 10, ele tem que ser 10 para poder ter sido liberado. Só que 10 é muito baixo. A proteção UVA 10 é muito baixa. Então, eu vou fazer um raciocínio pelo FPS, porque isso vem sempre escrito, o FPS sempre tem escrito, não existe um protetor solar que não tenha. Então, o FPS está escrito no mínimo FPS 50. Então, você já registra que no mínimo você vai indicar para todos os seus pacientes que no mínimo eles usem um FPS 50 para que o UVA seja pelo menos aí 17, 18, mais ou menos. Ok? Esse aqui, então, não é um terço, é mais, mas se ele é mais, ele vai geralmente colocar ali na embalagem, porque é uma vantagem, é um benefício que aquele produto oferece. Certo? Pode aparecer com sinaizinhos demais, como eu disse, se for com sinaizinhos demais, PPD ou FPUVA, ou não tem nada escrito, só tem as cruzinhas, procure um que tenha no mínimo 3 sinaizinhos demais, para que realmente eu saiba que tem um bom nível de proteção. Certo, gente? Então, importante todas essas etapas que eu falei aqui para vocês serem analisadas em relação a um protetor solar. Você pode pegar o protetor que o paciente já usa, entender sobre ele, dar informações. Olha o quanto você melhora a percepção de valor da sua consulta se você dá toda essa orientação. Olha toda a orientação que eu passei aqui para você. Aí, seu paciente trouxe um protetor, você não sabe nada disso, você não vai conseguir orientar o paciente. Ou o paciente não usa protetor e você precisa dizer que ele tem que usar. Você precisa de todas essas informações que eu passei aqui para poder passar uma recomendação ideal para o seu paciente. Então, espero que vocês tenham absorvido bem. Se você ficou com alguma dúvida, nossa, Nath, foi muita informação. Assiste essa aula de novo para anotar, para gravar todas essas informações e inclua na sua rotina de consultas, de procedimentos, conversar com o paciente sobre o protetor solar e trazer todos esses argumentos, inclusive, para justificar a importância do uso na rotina diária.